A Europa está em alerta máximo. Uma nova transmissão de Moscou não apenas acendeu os sinais de emergência, mas também trouxe à tona simulações que mostram capitais como Berlim e Paris sob ataque. O que isso significa para a segurança do continente? As ruas estão tranquilas, mas a tensão está no ar. Prepare-se para entender o que está em jogo e como isso pode impactar o nosso dia a dia. A transmissão trouxe uma mensagem direta e alarmante. A devastação de proporções inimagináveis poderia atingir o continente europeu em um piscar de olhos. Apenas 3 mísseis estratégicos, segundo a projeção, seriam suficientes para desestabilizar completamente a infraestrutura e a ordem social de várias nações. Este não era apenas um aviso sobre o alcance militar, mas um reposicionamento das prioridades globais de segurança, traçando novas barreiras para o que se considera aceitável em tempos de crise internacional. As tensões entre Moscou e o Ocidente aumentam dia após dia, com cada movimento sendo interpretado como um passo mais próximo de um cenário extremo. Governos europeus encontram-se sob intensa pressão, buscando equilibrar demandas domésticas e expectativas de aliados internacionais. Enquanto isso, a Rússia não hesita em reforçar que sua integridade territorial e interesses estratégicos são inegociáveis. Nesse clima de incerteza, a sensação é de que o tempo está se esgotando rapidamente, complicando ainda mais qualquer tentativa de evitar uma escalada irreversível. Entre as cidades destacadas na simulação, Berlim figura como um dos alvos mais importantes devido ao seu papel central na arquitetura política e econômica da União Europeia. A Alemanha, como principal força motriz do bloco, exerce influência significativa nas decisões que moldam o futuro da Europa. Além disso, o país abriga bases militares cruciais que funcionam como pontos estratégicos para operações de forças aliadas, aumentando ainda mais sua relevância no cenário de um possível conflito de larga escala. A capital alemã, com sua longa história de resistência e reconstrução, se tornou um símbolo do equilíbrio europeu, mas também um alvo potencial em situações de alta tensão. Paris, com sua proeminência diplomática e seu papel como representante do poder cultural ocidental, também é vista como uma peça fundamental nesse tabuleiro geopolítico. A França, com sua posição clara de apoio à Ucrânia e sua influência nas políticas da OTAN, é percebida como um aliado indispensável de Washington. Além disso, o arsenal nuclear francês e a capacidade militar avançada tornam o país uma força que Moscou não pode ignorar. A inclusão de Paris na lista de alvos potenciais ressalta a percepção de que a cidade não é apenas um centro cultural, mas também um pilar estratégico na Aliança Ocidental. Varsóvia, por sua vez, ocupa uma posição crítica devido à sua proximidade com o conflito em curso e ao seu papel como intermediário entre os Estados Unidos e os países da Europa Oriental. A Polônia, que historicamente enfrentou ameaças tanto do Ocidente quanto do Oriente, agora emerge como um elo vital na coordenação do apoio militar à Ucrânia. O país tem desempenhado um papel ativo no fornecimento de armas e equipamentos, além de servir como corredor logístico para operações na região. Sua localização geográfica, aliada à sua postura política firme contra Moscou, a coloca em uma posição de destaque e de vulnerabilidade neste contexto de escalada. Bucareste, embora menos mencionada em debates geopolíticos, também carrega uma importância estratégica significativa. Sua proximidade com o Mar Negro, uma área de intensa atividade militar e econômica, a transforma em um ponto-chave para a logística militar ocidental. A Romênia tem sido um parceiro consistente das potências ocidentais, participando de operações conjuntas e fortalecendo sua infraestrutura militar nos últimos anos. Essa contribuição discreta, mas essencial, faz de Bucareste uma peça importante no quebra-cabeça estratégico da região. Essas simulações e discussões emergem em um momento em que Moscou reforça sua mensagem de que qualquer ameaça ao seu território ou esfera de influência será encarada como uma provocação coletiva e responderá de maneira proporcional. A decisão de potências ocidentais de enviar armamentos de longo alcance para a Ucrânia intensificou ainda mais o clima de tensão, colocando o continente em um estado de alerta constante. Para a Rússia, essas ações são interpretadas como agressões diretas e justificam uma resposta calculada que preserve seus interesses estratégicos e sua posição no cenário global.
global. Embora muitos líderes ocidentais descartem as advertências russas como intimidação, analistas destacam que esses movimentos têm um propósito claro: desestimular uma escalada mais profunda no conflito. As simulações não são meros exercícios retóricos, são, na verdade, um lembrete calculado das capacidades russas e da seriedade com que Moscou enxerga a proteção de sua soberania. A Rússia, que ao longo de sua história superou desafios monumentais, reafirma sua disposição de responder a qualquer ameaça, seja por meio de força militar ou ações diplomáticas. Por outro lado, o risco de um erro estratégico continua a pairar sobre o futuro do continente. Em um ambiente tão carregado de tensões, qualquer decisão precipitada ou interpretação errada pode desencadear consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas. A Europa, dividida entre buscar uma postura defensiva e evitar um confronto direto, enfrenta um dilema que pode definir sua trajetória nas próximas décadas. Moscou, por sua vez, mantém uma posição firme, lembrando ao mundo que está preparada para proteger seus interesses a qualquer custo, enquanto o resto do mundo observa com apreensão o desenrolar desse impasse. Neste cenário de tensão crescente, o conceito de segurança coletiva está sendo colocado à prova como nunca antes. Desde o fim da Guerra Fria, a Europa não enfrentava uma ameaça tão direta e abrangente à sua estabilidade. O bloco europeu, que sempre pregou a união como força, agora encontra-se fragmentado por debates internos. Alguns países clamam por um reforço urgente das defesas militares, enquanto outros defendem o retorno às mesas de negociação diplomática para evitar uma escalada irreversível. Essa divisão, longe de criar uma solução, apenas aumenta a incerteza e coloca em risco a capacidade da Europa de agir de forma coesa diante de um adversário tão determinado quanto a Rússia. Para Moscou, o caminho é inegociável: garantir a segurança nacional e preservar sua influência no tabuleiro internacional. Essa posição é respaldada por um histórico de resiliência em momentos críticos, em que o país enfrentou pressões externas e internas com uma combinação de força militar, estratégia geopolítica e controle interno. No centro dessa postura está a mensagem clara de que sua soberania não será comprometida, mesmo diante de uma coalizão ocidental que tenta impor sanções e limitações. A Rússia, com seu extenso arsenal e experiência histórica em conflitos prolongados, acredita que sua firmeza é o fator que poderá redefinir os rumos deste impasse. Ao mesmo tempo, o futuro parece cada vez mais dependente das decisões tomadas pelos grandes centros de poder mundial. Washington, com sua política de enviar armas avançadas à Ucrânia, joga um papel central na escalada do conflito. Bruxelas, sede da União Europeia, enfrenta o desafio de unificar posições divergentes entre os Estados-membros, enquanto Moscou se mantém firme em sua estratégia de dissuasão. Cada movimento, cada escolha feita nessas capitais terá um impacto significativo não apenas no desfecho dessa crise, mas também na configuração do equilíbrio de poder global para as próximas décadas. À medida que o tempo avança, o mundo observa com crescente preocupação se haverá espaço para o diálogo ou se estamos, de fato, prestes a entrar em uma nova era de confrontos globais. A história ensina que momentos como este frequentemente resultam em consequências imprevisíveis, mas também abrem portas para soluções inesperadas. Contudo, essas soluções dependem da disposição dos líderes globais em priorizar a estabilidade a longo prazo em vez de ganhos imediatos.